Metrópole Entrevista. E muito bem, é com enorme alegria que mais uma vez eu vou conversar com uma das figuras de grande destaque merecido no nosso país, Roberto Romano, filósofo, doutor em filosofia política e professor da Universidade de Campinas. Professor, bom dia, é um prazer enorme sempre conversar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem, Cassi. Para mim é uma alegria e uma honra falar sempre com você. Professor, como é que o senhor viu aí essa história da eleição, do resultado da eleição nos Estados Unidos e as consequências disso? Olha, eu defendo uma ideia que resulta dos meus estudos sobre razão de Estado, e sobretudo agora no século XXI, de que os Estados nacionais estão entrando numa crise de identidade absolutamente inédita. Você não sabe até onde vai a profundidade e a extensão dessa crise. E o resultado dessa crise, um elemento importante, é o aparecimento de lideranças extremamente reacionárias, antidemocráticas, que exprimem a insatisfação de grandes massas que não são atendidas de uma maneira conveniente pelo aparelho de Estado. Né? É isso que acontece na Europa, com exceção de países bem ordenados, como é o caso da Alemanha, como é o caso da França, e mesmo a França enfrenta problemas muito sérios, e é o caso dos Estados Unidos da América, né? e que deu nascimento a esse político absolutamente irresponsável, né, e populista, que ignora o que é o Estado, ignora o que é o serviço público, ignora o que é a soberania popular. Então, o que me parece que está ocorrendo nesse momento é uma luta muito grande do establishment político importante e tradicional, no sentido de recuperar algum elemento importante da vida essencial do Estado, né? É o que me parece significa a candidatura, parece vitoriosa, de Biden, né? O Estado deve cuidar dos corpos, deve cuidar das mentes. E, no caso de Trump, como, aliás, no Brasil, tudo se fez contra os corpos. Nesse caso da pandemia, ficou muito evidente, né? E contra as mentes. O investimento em pesquisa científica, por exemplo, caiu de maneira forte nos Estados Unidos nos últimos tempos, né? Numa era em que a tecnologia é essencial para o fator econômico e para a vida dos povos, ele cometeu um elemento muito importante aí contra o poderio do seu Estado. Então, nós estamos vendo uma luta renhida para que haja um reordenamento do Estado. Não por acaso, vários comentadores falam em Roosevelt para falar do papel de Biden no futuro, né? É uma espécie de reordenação do Estado. Se não houver essa reordenação, eu vejo que esse Estado tem dias muito contados e muito seriamente ameaçados. Professor, eu estou conversando com o doutor Roberto Romano. Professor, me diga o seguinte, o fato de os Estados Unidos estarem muito divididos, porque estão divididos mesmo, mas é uma coisa positiva a gente ver que houve uma reação no sentido de estabelecer limites, porque se Trump, no meu entendimento, não sei se o senhor concorda, ganha essa eleição por mais 4 anos, aí os efeitos danosos desse tipo de administração absolutamente responsável seriam muito difíceis de serem recuperados. O senhor concorda com isso, professor? Concordo. Eu diria a você que mais um ano de governo Trump, esse seu prognóstico se cumpriria, né? Ele estava caminhando celeremente para
desmantelar de vez todas as instituições. E veja, mesmo instituições de repressão, como é o caso do FBI, da CIA, etc., estavam sendo colocados, checados para serem colocados para defender os seus interesses pessoais e não propriamente os do Estado norte-americano. Então, esse é um ponto que me parece gravíssimo. Eu acho que esse momento é aquilo que se chama de crise, no sentido exato da palavra. Você sabe que no Corpus Hipocrático, nos manuscritos de Hipócrates, fica bem claro que a crise é aquele momento em que você decide da vida ou da morte, né? Se você não age no tempo certo, daí o conceito de kairos, tempo oportuno, se você não age naquele tempo, você perdeu o doente, você perdeu a vida. Então, os estados também... Maquiavel foi um grande leitor desses textos e elaborou muito bem essa ideia do tempo certo da ação, né? Você não pode esperar, em política, você não pode esperar que a desgraça venha, você tem que prevenir, né? E é algo que está ocorrendo, me parece, às duras penas, no caso norte-americano, nesse momento. Professor, e o reflexo disso, por exemplo, aqui no Brasil? O senhor acha que isso terá um reflexo forte, mais ou menos? O presidente Bolsonaro até hoje ignora completamente o resultado da eleição. Veja, o que nós temos aqui no Brasil é uma cópia, inclusive uma cópia degradada do que é a presidência Trump nos Estados Unidos. É verdade. É uma falta total de conhecimento do mundo, de prática de independência, de nacionalidade, de patriotismo, inclusive. Veja, quando na história do Brasil você teve um presidente fazendo continência para uma bandeira de Estado estrangeiro, né? Você não tem, nesse governo, você não tem o pundonor de se orgulhar da sua terra, você imita de uma maneira servil. E com isso você coloca os interesses brasileiros abaixo dos interesses pessoais da família Bolsonaro. Veja aquele episódio melodramático ou, digamos, cômico da indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É isso, né? mesmo. E nós temos uma série de fatos nessa linha. Então, me parece que, olha, no século XVII, o Duque de Rohan escreveu um tratado que é clássico em termos de relações internacionais e de Estado. Chama-se Do Interesse dos Príncipes e das Nações, né? Do interesse dos príncipes. O interesse dos príncipes é o do seu Estado, é do seu povo, não é pessoal, justamente não é familiar, né? E depois disso nós tivemos séculos e séculos de prática estatal. Esses dirigentes nossos parece que são, me perdoe a franqueza, com você eu posso ser franco, parece que são analfabetos em termos de história, de teoria do Estado, de direito público nacional e internacional, e que estão macaqueando uma pessoa que também não tem luzes nenhuma na direção do seu próprio Estado, que é o caso de Trump. Pois é, macaquear uma coisa que o original já não serve. E a gente aqui, né, em termos de meio ambiente, relações externas, exteriores, é uma tristeza, professor, que a gente vê o Brasil assim, vê o mundo. Agora, eu achei interessante, quer dizer, eu vi uma declaração, uma entrevista daquele jornalista que era do Intercept, Greenwald, ele dizendo que Joe Biden não é o que a esquerda brasileira pensa. Eu digo, olha, se a esquerda brasileira está pensando que Joe Biden é de esquerda e isso e aquilo, essa esquerda não existe. Não é, professor? Olha, eu acho que esse rapaz, ele prestou bons serviços, né, trabalhando, mostrando os malfeitos da Lava Jato, mas ele é um jornalista, é um ser humano como eu, você, e pode ter uma visão um pouco enviesada das coisas, né? Veja, no caso dos Estados Unidos, a esquerda é uma minoria da minoria. Mesmo
Bernie Sanders, que foi apresentado aqui no Brasil como um radical de esquerda, ele não é. Ele seria colocado aqui no Brasil, vou fazer uma analogia um pouco irresponsável, ele seria colocado como um tucano, né? Uma pessoa de centro-esquerda. Ele não tem posições radicais, né? E agora eu vejo comentaristas da Globo, comentaristas de outros meios, apontarem que na campanha do Biden existe uma extrema esquerda radical. Eu não vejo essa extrema esquerda. Eu conheço razoavelmente o espectro ideológico dos Estados Unidos. Aquilo que se chama os liberals, né? São as pessoas que pretendem levar adiante o programa de instauração da República Norte-Americana. Esse programa que foi partilhado com a Revolução Francesa, se você se lembra bem, que existiam até na Assembleia Nacional Francesa cidadãos norte-americanos legislando para a França. Havia uma comunhão muito grande, né? Se você pega a Constituição, você vê a importância de ideias de Montesquieu, ideias que vinham da Revolução Francesa e eram partilhadas e que ajudaram a fazer esse Estado tal como nós conhecemos. Então, essa ideia de que a esquerda vê torto, que a esquerda vê assim, eu acho que é preciso, para o jornalista, que eu acho muito importante, eu reconheço o seu trabalho, um pouco mais de conhecimento da esquerda brasileira e como ela pensa. É evidente que você vai encontrar na esquerda brasileira um júbilo muito grande para com a eleição de Biden, só pela memória histórica. Eu fui preso político, né? Eu me lembro a importância de um programa de direitos humanos do Jimmy Carter, que ajudou a atenuar as torturas, os exílios, etc., no Brasil. Então, isso não é pouca coisa, não é? Quando você tem um presidente norte-americano, ele vai continuar defendendo os interesses imperialistas dos Estados Unidos? Vai, é evidente. Mas não será aquele programa de assassinato que resultou na ditadura de Pinochet e em momentos dramáticos da ditadura brasileira, né? É bem lembrado, professor, porque Jimmy Carter foi uma pedra no sapato de Ernesto Geisel, né? Inclusive, eles se bateram, diz que Ernesto Geisel tinha horror a ele, né, por causa dessa política de direitos humanos, e, no entanto, é isso que você disse, imperialista, os interesses americanos estão acima de tudo, tá certo, é dele lá. Até mesmo a propaganda do Trump é um plágio, né? Porque o interesse, a América acima de tudo, está presente em todos os programas democráticos. Tanto é verdade que boa parte das guerras internacionais de tipo neocolonial foram iniciadas nos governos democratas, né? E os republicanos resolveram o problema. O caso do Vietnã é claro. É bem claro isso, né? Agora, eu acho que a sutileza não faz mal para ninguém, né? Sim, há o interesse predominante da matriz imperial norte-americana, mas também você tem uma série de heranças das luzes, de herança do pensamento democrático, uma cultura literária absolutamente fantástica, né? Uma capacidade científica que é absolutamente fantástica também, né? Enfim, você tem que reconhecer os prós e os contras, mesmo daqueles que você considera seus inimigos. E você não pode dizer colocar no mesmo prato da balança o Biden, nesse momento, e o Trump. Eu acho que é uma espécie de radicalização que leva à cegueira política. Professor, muitíssimo obrigado, viu? É sempre um prazer conversar com o senhor. Bom dia, obrigado e muito obrigado mesmo, viu? É ótimo conversar com o senhor. Bom dia para você, boa saúde. Estou vendo que você está usando máscara. Isso. Eu aqui estou em casa, então não estou usando. Mas com isso você está fazendo uma desobediência civil em relação a Bolsonaro, porque para ele a máscara desapareceu. Aliás, ele só mantém uma máscara, a máscara de presidente, que me cai muito mal, né? Um grande abraço e bom trabalho para você. Obrigado, professor.
Roberto Romano, rapaz, grande figura ele, viu? Filósofo, doutor em filosofia política, professor da Unicamp. Uma figura maravilhosa.